se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, falar um pouquinho sobre a trajetória dele e como ele está envolvido com essa temática da população LGBT. Bom, obrigado, Leonardo. Obrigado aí aos integrantes do grupo por me convidarem. Bom, eu comecei, né, eu fiz uma graduação em Ciência Política na Universidade de Brasília, e depois eu fiz um mestrado em Antropologia, e hoje eu estou no doutorado em Antropologia, em que eu estudo a relação entre casa, gênero e sexualidade, né? Então, a discussão LGBT também está na minha tese de doutorado, né? Eu estou estudando com LGBTs que frequentam movimentos de moradia para debater a política de habitação, a política habitacional em relação com a sexualidade e o gênero, né? É isso que eu trabalho no doutorado. Mas antes mesmo do doutorado, eu me envolvi no movimento Fora Feliciano, quando o Feliciano foi eleito presidente da Câmara, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, né? E teve toda uma mobilização para que ele saísse, né, da presidência. Então, comecei minha militância por ali, sou filiado ao PSOL, Partido do Socialismo e Liberdade, e aí também atuo hoje, né, no mandato do Gabinete 24, no mandato do deputado Fábio Félix, o primeiro deputado distrital eleito na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, assim, tanto na minha academia, nos meus estudos, né, quanto no meu trabalho, né, lá na Câmara, mas também na minha militância política, todos eles têm uma relação, né, alguns maior, em alguns momentos maior, em alguns momentos menor, mas todos eles têm uma relação com o debate de gênero e sexualidade. Quais mudanças que aconteceram nos últimos anos que você considera que foram mais importantes? Eu acho que tem mudanças muito profundas acontecendo agora na discussão LGBT, na discussão de gênero e sexualidade, mas acho que o grosso dessas mudanças, em geral, né, não são positivas. Então, não sei se exatamente cabe essa discussão, mas acho que tem mudanças profundas, mas assim, desde a eleição do Bolsonaro, a gente sabe que tem um ataque frontal aos direitos LGBTs, né? Então, na discussão da saúde pública, né, ao governo federal teve essa orientação de retirar todas as perspectivas da saúde LGBT, retirar o dinheiro para os tratamentos de HIV e AIDS, né? Então, assim, está faltando tratamento de HIV e AIDS no país inteiro por uma ação do governo federal. Já antes, um pouco também da própria eleição do governo Bolsonaro, a gente tinha no judiciário um certo movimento para censurar obras, né, de cultura, de teatro. Então, assim, a gente teve a censura do Queer Museu, a gente teve a censura de peças que tinham travestis encenando no papel de Jesus Cristo, né? A gente teve censuras, de fato, por parte do Poder Judiciário, e isso também foi perpetrado depois pelo governo Bolsonaro, né? Na discussão da cultura. Então, a gente tem a Ancine, né? A organização lá do cinema, né, brasileiro, teve também uma orientação expressa de retirar filmes com temática LGBT das premiações, dos financiamentos, né? Então, a gente tem mudanças muito estruturais, né, já de algum tempo, de retirada de direitos LGBT no país. Tem algumas mudanças um pouco mais a longo prazo que também são importantes, que vieram logo antes, inclusive, né? E que eu acho que assim, não são só mudanças ruins, né? Apesar das mudanças ruins serem as mais recentes, tem algumas mudanças que são relativamente, né, que são conquistas, que são, por exemplo, a conquista do casamento igualitário a partir de uma resolução do CNJ em 2013, e a gente teve também a conquista do nome social numa decisão do STF, agora eu esqueci o ano, mas teve também essa decisão do nome social, né, um pouquinho mais recente, e aí no ano passado também, que é uma discussão mais polêmica, né, mas a discussão da criminalização da LGBTfobia ter sido equiparada ao racismo também foi uma decisão da STF no ano passado. Todas essas conquistas via judiciário, um judiciário muito conflitivo, né, por parte um judiciário mais da base, fazendo também processos de censura à cultura e tal, mas você pegar as instâncias superiores do judiciário, o STF, por exemplo, o CNJ, garantiram alguns direitos importantes também, né? Então,
tem mudanças, muitas mudanças acontecendo, né? Algumas para o bem, outras para o mal. O quanto que você entende que a sociedade brasileira está atrás de outras sociedades do mundo, no que diz respeito à garantia dos direitos LGBT? Pois é, eu não gosto muito dessa imagem do atraso ou de que, enfim, como se tivesse alguém à frente, alguém atrás, como se fosse uma corrida, né? Porque quando a gente vai analisando a história, a gente vai vendo que as coisas são mais indo e voltando, né? Menos lineares, assim. Então, por exemplo, a gente tem países que eram super avançados, né, no debate LGBT, por exemplo, como, por exemplo, a Hungria, e que está vivendo agora um processo de super retrocesso, né? E a gente também teve alguns avanços aqui no Brasil, que nem a gente estava falando antes de vir esses retrocessos também que a gente está falando, assim, né? Então eu acho que essa dimensão do atraso de que tem alguém à frente, alguém atrás, acho que é um pouco relativo, assim, né? Mas óbvio que tem coisas no Brasil que, enfim, não podem ser desconsideradas, né? A gente é o país que mais mata LGBTs no mundo, né? Sua visão, quais são os próximos passos que você considera como necessários para a garantia de direitos de pessoas LGBTs? Pois é, os próximos passos, né? Enfim, acho que tem duas dimensões aí. Acho que tem algumas pautas que são muito importantes, que eu acho que a gente deixou um pouco para trás por um tempo. E eu acho que elas retornam com muita urgência. Então, por exemplo, as pautas, por exemplo, do casamento, as pautas do nome social, né? Essas pautas mais de reconhecimento de direitos, né? Ou de equiparação de direitos, elas avançaram, né? Nos últimos anos. Mas muitas pautas em termos de política pública, mas mais do que política pública, de conscientização da população, né, de segurança pública, né, de trabalhar gênero e sexualidade com a sociedade brasileira de forma geral, isso acho que avançou pouco, né? Então, assim, tem todo um debate na educação que eu acho que não foi feito, né?